Ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do ABC e em Ciência da Informação e da Comunicação pela Universidade Paris 8. Graduada em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2008, foi redatora de assuntos internacionais para a TV Cultura e editora do portal R7. Em 2013, foi correspondente em Cuba, para a Rádio França Internacional, onde trabalhou também em 2015, como repórter e apresentadora. Atualmente, colabora com críticas literárias para o jornal Folha de São Paulo e é pesquisadora afiliada do Instituto Alameda e do projeto de extensão Realidades Latino-Americanas, da Unifesp. É professora do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie desde 2020. Entrou para dar aulas de jornalismo econômico, político e internacional e hoje leciona, entre outras disciplinas, ética jornalística, economia e política das comunicações. Também é professora do curso de jornalismo da PUC São Paulo. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a professora Vanessa Oliveira. Bem-vinda, professora. Como que você está? Bem, João. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, para começar, o que te motivou a entrar na área do jornalismo? O que me motivou? Eu sou uma pessoa periférica, uma pessoa de território periférico, né? Eu venho de uma cidade chamada Carapicuíba. E eu tive uma formação em casa muito politizada, assim, né? Meus pais, a minha mãe trabalhava na prefeitura de São Paulo, meu pai era, né? Mas está vivo ainda, mas já está aposentado. Trabalhava com metalurgia e sempre foi uma pessoa politicamente muito ativa, os dois, né? Sempre foram muito ativos. E eu acho que essa questão da justiça social em casa era uma coisa muito forte, era uma presença muito forte. E aí eu fui entendendo que, aos poucos, né, que o jornalismo era essa possibilidade de levar problemas que eu não via passar na televisão, que eu não via aparecer no jornal, para o mundo, né? Então, o jornalismo meio que me pescou pela sua possibilidade de influenciar nas mudanças sociais. E de onde que veio o sonho de ser professora? O sonho de ser professora foi uma coisa mais tarde, assim, tem a ver com o meu período na França, né? Eu fui estudar, passei 5 anos na França, de 2011 a 2016, e eu fazia vários trabalhos diversos, né? Enquanto eu estudava, fiz o mestrado e o doutorado lá, e no final do mestrado, comecinho ali do doutorado, eu trabalhei numa biblioteca, e eu dava aula de português para estrangeiros. E eu comecei a achar muito divertida aquela coisa de ter sala de aula, né? Eu era muito jornalistona antes, assim, tinha vontade de ser repórter, de me aprofundar nisso, mas tinha também essa veia acadêmica, né? Eu sentia que o jornalismo tinha a possibilidade de você estudar muitas coisas, mas se você não tomasse cuidado, você não conseguia se aprofundar em nada. Então, eu fiquei um pouco com isso na cabeça, fui fazer o mestrado e o doutorado. E no doutorado, a gente tem a possibilidade de dar aulas, né? No Brasil, essas aulas não são remuneradas, em alguns países são, é o caso da França. Então, a gente chama de estágio docente. Então, enquanto eu fazia a minha pesquisa, eu também dava aulas na comunicação para os primeiros semestres da comunicação. Na Universidade Paris 8, que foi onde eu fiz o doutorado, mas em algumas outras também. E eu comecei a achar isso muito divertido, achar que existe, né, um trabalho dentro da docência que é permitir o desenvolvimento do senso crítico dos alunos, né? É como se a gente, eu acho que é um aprofundamento do que eu pensava fazer com o jornalismo, porque eu tenho a possibilidade de influenciar quem ainda está se formando, né? Então eu me encanto com a docência na época do doutorado. E quais são as suas principais áreas de atuação? Eu trabalho principalmente com jornalismo internacional e jornalismo político, né? Eu estudei no doutorado a entrada do Google em Cuba, então tem muito a ver com economia política das comunicações e América Latina, são meus focos. E como que você avaliou o mercado de trabalho nesse período? Antes ou depois? Antes. Antes. Uhum. Quando eu me formei, eu acho que quando eu me formo em 2008, né? Quando eu saio da faculdade, eu acho que existia
o Brasil estava vivendo um momento muito importante, assim, de muita pujança, né? Então eu acho que naquele período a ideia era que a gente ia evoluir muito, que iam surgir novos meios de comunicação, né? A gente tinha, na década seguinte, no início da década de 10, a gente começa a falar de marco civil da internet, a gente começa a pensar a televisão digital, né? Então tinha muita promessa de que o jornalismo ia caminhar para vários lados diferentes, rumo a uma democratização tanto dos conteúdos, né, quanto da própria profissão, que pessoas diferentes pudessem fazer isso. O que a gente tem depois é a chegada das redes sociais e aí isso desestabiliza um pouco o que estava se pensando, né? Era exatamente nesse ponto que eu ia tocar. Você acha que houve uma facilitação com o passar do tempo, principalmente com as redes sociais, assim, do mercado de trabalho? Não uma facilitação, porque a tecnologia ela chega com uma desregulamentação do mercado de trabalho. Então, a gente passa a ter cenários mais precários em relação ao mercado de trabalho, enquanto a gente tem um aumento da tecnologia. E aí, se a gente não faz um cruzamento dessas duas coisas e obriga que as tecnologias sirvam à democratização, a uma melhora da situação de trabalho e tal, elas vão servir para outras coisas, né? Como a maximização dos lucros, que é uma das coisas que a gente está vendo em uma das disciplinas que eu leciono para você, inclusive. Então, eu acho que a gente passou por várias mudanças, que eram mudanças muito importantes e benéficas, mas a gente está num cenário em que grandes empresas sequestraram isso, e aí, embora fosse uma grande promessa de democratização, não é exatamente isso que a gente vê. Então, a gente tem alguns discursos específicos se reproduzindo, uma dificuldade maior dos jornalistas em checar a informação, em produzir conteúdo que chegue para quem precisa chegar, uma dificuldade de credibilidade do jornalismo, né? Então, acho que a gente está num momento de movimentação das placas tectônicas um pouco para chegar em algum outro patamar em breve, que a gente não sabe ainda bem qual vai ser. E aproveitando que a gente está falando de tecnologia, também de credibilidade, como você avalia o impacto da inteligência artificial no jornalismo hoje em dia? Ele é imenso, né? Ele é imenso. Eu acho que o nosso papel na universidade tem sido não demonizar essas tecnologias e tentar ensinar para os alunos, para vocês, a utilização ética dessas tecnologias, né? É um pouco como que a gente mantém a ética, como que a gente mantém uma responsabilização sobre o nosso conteúdo, usando essas ferramentas, né? O problema não é a ferramenta, é o uso que se faz dela, né? Porque como vão aumentando as exigências, né? A gente tem que ser profissionais cada vez mais polivalentes, a gente tem que saber mais coisas, a gente tem que fazer muita coisa. As ferramentas parecem que vão nos auxiliar, e aí a gente tem que ter um olhar crítico sobre elas para nem ficar refém e nem se impedir de utilizá-las da maneira correta, né? E agora, mudando um pouco de assunto, você foi para Cuba, né, como a gente viu, ficou lá, estudou lá. Queria te perguntar como você avalia o papel do jornalismo na América Latina hoje? O papel do jornal, assim, quando a gente fala de América Latina, a gente fala também de muitos contextos diferentes, né? Então, em Cuba, a relação com a imprensa é uma, na Argentina, a relação com a imprensa é outra, na América Central é ainda outra, né? Eu acho que o que nós temos em comum em todos os países latino-americanos e caribenhos é que nós somos fruto de um período grande e importante de colonização, né? Que marcou a formação das nossas democracias, que marcou as características das nossas democracias, né? Ou de outros tipos de governos que ainda não chegaram na visão global que a gente tem hoje de democracia. E o grande desafio é tirar esses meios de comunicação das mãos de grandes empresas. Então, o que a gente tem no geral, o que a gente pode pensar como cenário geral dessa região, são grandes
famílias, grandes empresas que detêm uma parte muito importante dos meios de comunicação. E isso impede que os meios de comunicação sejam mais democráticos. Então, em geral, o cenário é de grupos vulnerabilizados, e aí aqui no Brasil vão ser as mulheres, vão ser a comunidade LGBTQIAP+, os grupos quilombolas, indígenas, né? Que vão estar apartados dessa produção de conteúdo, dessa produção jornalística, pensando na mídia empresarial, né? Nessa mídia mais tradicional que detém uma fatia maior do dinheiro. Em outros países isso vai estar mais focado em comunidades indígenas, isso vai estar mais focado em outros cenários, né? Mas o grande desafio, talvez, da América Latina seja a democratização da mídia, seja uma regulamentação que permita que mais grupos, né, tenham acesso à informação e ao fazer jornalístico. Professora, também me conta agora qual que foi o seu maior desafio na sua carreira jornalística até agora? Meu maior desafio? Nossa, essa é difícil, né? Eu acho que o maior desafio é se fazer ouvir, né? Quando você justamente quando você não é pertencente a esses espaços, né? Assim, quando os espaços de comunicação tradicionais não estão preparados para lidar com quem se é, né? Então, eu sou uma mulher negra, periférica, mulher, né? Já é um ponto muito grande. Então, o desafio dentro do cenário jornalístico é lidar com assédio, é lidar com a tentativa de trazer determinadas pautas que são importantes para os grupos que eu represento, mas que nem sempre interessam a grande mídia. Você já pensou em algum momento em desistir de ser professora ou de estudar o jornalismo? Não, eu acho que o que a gente pode pensar, assim, o tempo inteiro a gente está pensando em como atuar melhor nas áreas, né? Eu acho que desistir não, o jornalismo e a docência viraram grandes paixões da minha vida, assim. Eu fico pensando como tornar as duas profissões mais efetivas, que tenham a possibilidade de transformar mais vidas, de impactar mais pessoas. Você acha importante a formação jornalística nos dias atuais? Eu acho fundamental, cada vez mais fundamental. Eu acho que essa questão do diploma ser, uma hora é obrigatório, outra hora não é obrigatório, faz com que as pessoas pensem, então já que não precisa de um diploma, eu não preciso passar pela universidade, né? Mas a universidade hoje, principalmente, em que a gente criou uma sociedade que está absolutamente fechada em bolhas, né? A universidade é uma das grandes oportunidades da gente sair da nossa bolha, se conectar com pessoas que pensam diferente, que são de áreas, né, da cidade, às vezes do país, diferentes, que pensam de outra maneira, né, que têm bagagens familiares distintas. Então, o espaço universitário, ele é importante para qualquer profissão, e acho que para o jornalismo ele se torna ainda mais porque é aqui que a gente vai confrontar as nossas ideias diferentes, é aqui que a gente vai aprender de maneira crítica a pensar a mídia, né? Não só a fazer entrevista, a dar entrevista, a editar um texto, um vídeo, né? Mas a pensar o que é a comunicação e qual é a nossa responsabilidade quando a gente decide ser um comunicador, né? Quem aprende isso na marra pode ir buscar, obviamente, a gente tem um monte de gente na internet que faz isso de maneira ética, mas a gente tem um monte de gente que não faz isso de maneira ética, né? E eu acho que passar pela universidade garante um pouco essa preocupação, né? Não é tudo, mas é uma parte importante. Qual dica você daria para os seus alunos para eles se prepararem melhor para um mercado de trabalho que está cada vez mais complexo, né? As tecnologias, a dica que eu dou é prestar muito atenção em tudo que a gente precisa ter para além do manuseio das tecnologias. As tecnologias mudam, elas se atualizam, elas são necessárias em uma área e de repente elas não são mais necessárias em outra, né? O que ninguém tira da gente é a nossa capacidade intelectual de ler os cenários. Então, a dica que eu dou é leiam muito, estudem muito e estudem pensando
na desconexão e não na conexão, né? Porque a gente não sabe o que vem por aí, a gente não sabe quais apagões podem acontecer em algum momento. Então, guardar informação, né? Assim, desenvolver o senso crítico, ver filme, ouvir música, ler livros diferentes, eu acho que é o que a gente pode construir individualmente de mais poderoso, assim. E as ferramentas vêm depois para auxiliar a gente a trabalhar tudo isso. E agora, para finalizar, na sua opinião, ainda vale a pena ser jornalista? Vale, vale, o mundo ainda precisa. Sabe uma maneira, João, que a gente pode avaliar a importância do jornalismo? Ver o quanto em contextos autoritários o jornalismo é o mais atacado. Né? O quanto em cenários de guerra a gente vai censurar jornalista, a gente vai assassinar jornalistas, e a gente tem no último período, com o crescimento da extrema-direita, com o crescimento do autoritarismo no mundo, a gente tem um aumento também do ataque aos jornalistas, e eu acho que isso mostra o quanto a nossa profissão é importante, o quanto ela é capaz de levar dignidade para as pessoas e principalmente de denunciar situações de opressão e de desigualdade. Então a gente segue bem importante ainda. Olha, eu queria te agradecer por esse papo, por, assim, um papo muito profundo, né, sobre jornalismo que, pelo menos na minha opinião, foi muito inspirador para a gente conseguir seguir nessa profissão, viu? Muito obrigado. Fico muito feliz. Obrigada a você pelo convite.